Então, estou aguardando vocês comentarem para mim, para a gente poder ir para o passo 2, na onde que eu vou falar com vocês sobre investiria em conhecimento. É algo que eu não investi no começo, é algo que eu comecei assim, totalmente sem saber nada sobre negócio, nada sobre hamburgueria, que para mim foi um ponto crucial, que se eu fosse começar agora em 2025, é algo que hoje eu tenho, né? Eu tenho esse conhecimento, eu consegui aprender, mas se eu não tivesse, seria algo que eu investiria muito, porque vale muito a pena, tá bom? Então, só tomar uma água pra gente continuar. Vamos interagir comigo no chat aí, gente. Manda pra mim, manda um pouquinho falando sobre a história de vocês, sobre como que vocês é hoje, se vocês são CLT, se vocês não são, se vocês ainda estão nessa fase de transição. Eu demorei no mínimo uns 3 anos para abandonar o meu emprego e viver somente da hamburgueria. E meu sócio, como eu falei, no segundo mês ali que a gente estava no nosso negócio, ele já abriu mão e trabalhou somente com a hamburgueria. Então foi algo que foi um grande problema para a gente. Foi um grande problema. Então vamos lá no passo 2. No passo 2, gente, uma coisa que eu queria aqui trazer para vocês, que é algo que me incomoda bastante quando eu vejo muitas pessoas na internet que o foco deles é somente vender algumas coisas. Então eu queria trazer algo aqui até para vocês mesmo assimilarem e entenderem um pouco mais, porque quando a gente fala de hamburgueria, quando a gente fala de negócio no geral, nós estamos tocando num ponto que ele é um ponto muito crítico, que a gente mexe, né, com o sonho das pessoas. Tem pessoas que começam a hamburgueria, não tem dinheiro para começar, vendem tudo que tem, depositam toda a fé, toda a esperança ali no negócio, e é algo que assim me preocupa muito, porque a gente vê tantas coisas na internet que são inverdades. Quando a gente tem um tempo já de negócio, quando a gente tem um tempo de experiência, a gente vê que muitas pessoas ensinam coisas que não vai dar certo. A gente sabe que não vai dar certo. Por exemplo, eu vejo muitos concorrentes quando eles abrem. Eu não desejo mal de ninguém, muito pelo contrário. Eu tenho alunos que são nossos concorrentes aqui. Não são concorrentes, na verdade. Eu acho que o nome não é esse, né? São só outras pessoas que têm os mesmos sonhos que eu tenho. E por mais que a gente esteja no mesmo local, nós conseguimos, são tantas pessoas que existem, né, que nós conseguimos vender para as pessoas todos os dias, por mais que tenha 10, 20, 30 hamburguerias. Mas vamos lá, eu gostaria muito que vocês tivessem cuidado com certos tipos de conteúdo, porque as pessoas, elas querem somente vender para vocês, elas querem somente ter lucro em cima do sonho de vocês. E é algo que eu jamais quero fazer aqui. Eu prefiro vir aqui de forma totalmente gratuita aqui com vocês, tirar todo o meu tempo que eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, focando na minha hamburgueria, focando somente no meu negócio, ou poderia estar com a minha família, mas eu não quero vir aqui vender ilusão para vocês, eu não quero estar aqui vendendo ilusão para vocês. Só que tem muitas pessoas que elas vendem ilusão, elas vendem conteúdos que não vão dar certo. Como eu falei, eu vejo muitos outros donos de hamburgueria abrindo na minha região, que elas começam com coisas que eu tenho certeza que daqui 1, 2 meses vai fechar, porque a gente já vivenciou isso, hoje a gente já sabe. Então, gente, muito cuidado com alguns conteúdos que vocês acham na internet, as pessoas querendo somente vender ilusão para vocês, tá? Então, quando a gente vai investir em conhecimento, a gente tem que ter muito esse cuidado. Outra coisa, como eu falei, cuidado com os vendedores de cursos, pessoas que nem hamburgueria têm e querem ensinar vocês a ter uma hamburgueria. E eu trouxe aqui uma coisa para vocês, somente fazer uma reflexão. Eu tenho muito cuidado quando eu vou comprar qualquer conteúdo, qualquer coisa, porque a gente tem que estar em constante evolução. Nós temos que estar sempre querendo melhorar, né, em qualquer que seja o aspecto. Então, por exemplo, quando nós fomos começar aqui o nosso canal no YouTube, a gente tem que ver vídeos, né, como engajar as pessoas, como fazer ao vivo, né, como perder o medo. Então, assim, são muitas coisas que a gente precisa estar aprendendo. Mas imagina você, o que você pensaria se você fosse fazer uma cirurgia com
uma pessoa, com um médico que, para ele aprender a cirurgia, ele aprendeu com carteira, ele não aprendeu com cirurgião. Então, por exemplo, é a mesma coisa você que quer ter uma hamburgueria e você vai lá, compra curso, fica vendo conteúdos de pessoas que nunca tiveram uma hamburgueria, nunca tiveram um negócio, nunca passou por todas as coisas que a gente passa, e como que essa pessoa consegue te ensinar. Eu não estou falando que só eu consigo ensinar, muito longe disso. Eu sei que tem muitas pessoas na internet com conteúdos excelentes, que até eu fico assistindo várias vezes, mas sempre façam sempre tenham essa ideia, como que eu vou comprar algo, como que eu vou saber se essa pessoa realmente sabe o que está falando, se ela nem negócio tem, se ela nunca teve uma hamburgueria, se ela nunca vivenciou toda a dificuldade que a gente tem, porque é uma grande dificuldade hoje a gente ter um negócio, principalmente uma hamburgueria. Então assim, tenham muito cuidado com as coisas que vocês vão aprender, tá bom? Então, vamos lá, Igor, estou na minha hamburgueria ajeitando as coisas. Que top, Igor, uma excelente noite de vendas aí para vocês. O João falou que ainda é CLT, mas está pensando em sair por conta da demanda que está crescendo. É isso aí, João, a gente tem que sair quando a gente tem pé no chão e a gente consegue saber que, opa, eu já estou tendo um faturamento legal, esse faturamento já está vindo há algum certo tempo, tá? Então assim, muito cuidado na hora de fazer essa transição. É algo que a gente precisa fazer, tá? Com toda certeza, quando eu saí do meu emprego, que eu consegui focar aqui na minha hamburgueria, a gente cresceu bastante, mas ela precisa ser feita aos poucos, tá? Valeu, Maicon, pode continuar. Comecei em setembro com R$ 1.500 de investimento e nos meses passados faturamos 25 mil, mas no final do mês não sobra praticamente nada. Ô João, como eu falei, tem muito conteúdo, tá? Essa já é a nossa quinta live. Eu tenho certeza absoluta que se você assistir as 5 lives, você vai conseguir mudar muito o cenário que você está hoje, tá bom? A gente já fez live como que você vai desbloquear suas vendas, como você vai ter lucro. Então, depois dessa live de hoje, assista essa live de hoje. Depois dessa live, você assiste as outras aí que estão gratuitas para vocês, tá? Que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Estou estudando para abrir uma hamburgueria, por isso estou aqui para aprender. Isso aí, Michael. Tenho certeza que você vai aprender muito. As pessoas que estão aqui no Instagram, gente, vou fechar a live daqui 2 minutinhos, tá? Então corre lá para o YouTube, que no YouTube a gente bate um papo aqui no chat, eu trago conteúdo, vou mostrar algumas coisas na tela para vocês também. Sou CLT, quero migrar para CNPJ, mas me preocupo com a alta concorrência na cidade onde moro e já começar pagando aluguel porque moro em apartamento. Ô Filemon, então, como eu falei, essa transição ela tem que ser no seu tempo, sem pressão, aos poucos. É algo que muda muito o negócio. Com certeza, quando você consegue focar somente no seu negócio, você consegue crescer, mas tem que ser aos poucos. Sobre preocupar com a concorrência, eu vou ser bem sincero com você. Chegou algum momento que eu preocupava muito com a concorrência, ficava olhando as fotos, os vídeos, as hamburguerias, todo dia aparece uma hamburgueria nova, todo dia aparece uma pessoa nova abrindo, mas assim, quando você faz o seu trabalho bem feito, a gente nem se preocupa com as outras pessoas. Então hoje eu tenho tanta consciência do meu trabalho, que se abrir uma hamburgueria do lado da minha, eu não vou me preocupar, porque eu sei que o meu trabalho está sendo bem feito. E quando a gente foca em outras coisas e não no nosso trabalho, é na onde que a gente dispersa, a gente não consegue trazer resultados. Só essas últimas 3 aulas gratuitas que você fez já valeu a mentoria. Mike, é isso daí, eu vou ser sincero com vocês. Está aqui, você está participando aqui, é uma mentoria. E eu tenho mentorias, né, onde que eu pego alunos, que vai só eu e um aluno e a gente consegue trazer resultados. Foi assim com o Daio. O Daio começou a hamburgueria completamente do zero, passou um pouco mais de 4 meses, ele já está faturando mais de 100 mil reais. Nós escolhemos até os sabores dos hambúrgueres do Daio, para você ter noção, os equipamentos que ele ia começar. Então assim, está aqui, vocês estando aqui, conseguindo ter esse conhecimento que eu tive de 6 anos, com certeza é uma mentoria, tá? E eu estou aqui para ajudar vocês. Nós vamos continuar assim durante muito tempo. E com toda certeza, muitas pessoas que estão aqui no chat, no final do ano nós vamos estar felizes da vida, que nós vamos estar vivendo de hamburgueria. Então esse é meu foco.
Pessoal aqui do Instagram, eu vou fechar a live, corre aqui pro YouTube, deixei fixado, tá bom? Lá no YouTube a gente está batendo papo e eu vou focar somente no YouTube agora. Então muito obrigado pela participação de vocês. Vamos lá. Vamos continuar aqui o nosso raciocínio, tá bom? Eu começaria uma hamburgueria em 2025 investindo em conhecimento, tá? Se eu não tivesse toda a experiência que eu tenho, hoje se eu fosse começar, com toda certeza eu investiria em conhecimento, porque é algo que realmente muda a nossa história. E são 3 áreas que nós precisamos focar muito, que é precificação, financeiro e marketing. Nada disso daqui eu sabia quando eu comecei, com toda certeza foi algo que me atrapalhou muito, principalmente a precificação. Na precificação, nós precisamos entender os nossos custos e saber quanto que eu preciso vender para não ter prejuízo. Então, é algo assim que é crucial para qualquer negócio. Você precisa saber, opa, eu vou abrir hoje, qual que é o custo que eu tenho? Nós temos custos fixos e temos custos variáveis. Eu vou ter funcionários, eu vou pagar aluguel, quais que são os meus custos? O que que eu preciso vender para que eu consiga sanar isso e saber quanto que eu preciso vender para não ter prejuízo? Então vamos lá, vou abrir aqui para vocês a minha planilha de precificação, tá bom? Vou trazer a planilha de precificação da minha hamburgueria, ó. Vou trazer aqui para vocês, então vocês vão conseguir ver. Então vamos lá. Por exemplo, aqui na minha hamburgueria eu criei esse hambúrguer do mês, que é um hambúrguer de cebola caramelizada, tá? Todos os meses nós criamos um sabor novo. E até hoje eu preciso saber quanto que eu preciso vender o produto para que eu consiga ter lucro. Então eu faço uma ficha técnica, tá? Faço uma ficha técnica e nessa ficha técnica eu cadastro os produtos e eu sei quanto que cada produto me custa. E a planilha traz aqui para mim quanto que eu tenho de CMV, quanto que eu preciso vender esse hambúrguer para que eu consiga lucrar e mostra os valores. Por exemplo, esse hambúrguer eu tenho uma margem de lucro de 28,6%. Por quê? É um produto que eu vendo muito mais caro do que a planilha me sugere, porque ele tem escassez, ele vai ficar só um mês, depois desse mês ninguém mais vai conseguir comprar esse hambúrguer comigo, então eu consigo colocar um valor mais caro nele. Mas enfim, eu preciso ter algo próximo disso para que eu consiga saber os custos que eu vou ter, tá? Como custo fixo, você precisa ter a planilha? Não, novamente, você não precisa ter a planilha, você consegue fazer isso com um papel e uma caneta, tá? Você precisa saber quais custos fixos você tem e quais que talvez você tenha, né? Então assim, você pode estimar conta de luz, conta de água, sistema, tem outros, salários, motoboy. Custos variáveis, a gente tem taxas de máquina, taxas de cartão, e quando a gente está começando, essa parte a gente não sabe. Custo fixo a gente até consegue saber. Se você vai começar na cozinha da sua casa, você não tem aluguel, mas você precisa de dar uma ajuda de custo na conta de luz, você não vai ter, por exemplo, contabilidade, você está começando. Mas algumas coisas você sabe que você vai ter, opa, eu preciso pagar alguém, ou eu preciso me pagar, enfim. Nós temos alguns custos. E esses custos é o que traz aqui para a gente conseguir precificar. Se você assistir a algumas outras lives, vocês vão ver que eu falo sobre esse camarada aqui que é o markup. Esse markup, ele é o número mágico que pega todos os custos que a pessoa tem, que você tem, e você vai pegar e multiplicar o CMV do produto. Por exemplo, eu tenho aqui esse hambúrguer aqui, ó. Vamos lá, vou pegar um aqui para você ver. Eu tenho aqui o baratíssimo. O CMV dele é 7,26. Então ele vai pegar o CMV, que esse CMV, se você estiver começando hoje, amanhã ou depois de amanhã, você vai ter ele, que é o custo de mercadoria. São todos esses itens aqui. E você vai precisar multiplicar pelo markup, tá? Você precisa multiplicar pelo markup para você saber por quanto que você precisa vender para você conseguir ter lucro. E você pode falar, Lucas, mas eu não tenho, vou começar minha hamburgueria do zero, e como que eu vou fazer isso? Você vai ter um markup de, no mínimo, tá? No mínimo, quando você está começando, 2,8. Então, gente, isso aqui é um conteúdo, tá? Que se você fosse pagar, você pagaria caro por isso. E eu estou dando para você aqui totalmente gratuito. Então anota.
Você vai começar uma hamburgueria do zero, você não sabe custo fixo, você não sabe custo variável, você não sabe de faturamento, porque o markup ele é todo em cima do faturamento. Então você vai pegar o seu CMV, que é o custo de mercadoria que você tem, e você vai multiplicar ele por 2,8. Quando você multiplicar o seu CMV por 2,8, você já vai ter o preço de venda do seu produto. Lógico, você faz isso no começo, no primeiro mês apenas. No segundo mês, você já sabe o custo fixo que você tem, o custo variável que você tem e o seu faturamento. Então isso é algo extremamente importante que você saiba, para que você comece com um preço que você vai conseguir vender e você vai ter lucro. Pode ser baixo, mas você vai ter lucro com um markup de 2,8. E o markup de 2,8, depois de alguns estudos que eu fiz já, ele é um markup que normalmente o preço fica. Então, por mais que você preencha, igual eu preenchi aqui, coloquei um lucro de 20%, eu tenho um markup de 2,69. Então quer dizer o que? Se eu começasse com de 2,8 hoje, com esse mesmo cenário que eu tenho de custo fixo e custo variável, eu teria ainda mais lucro, tá? Então por isso que é extremamente importante a gente saber entender custos, né? Entender quais custos que a gente tem e saber precificar é algo extremamente importante. Financeiro, o que a gente precisa saber de financeiro? E hoje, se eu fosse começar a minha hamburgueria, eu com toda certeza, eu não investi em nada de financeiro, eu investiria em uma planilha de fluxo de caixa, né, para que eu tivesse um controle das minhas contas a pagar, porque é algo que me embananou todo no começo. Eu deixei muita conta acumular por esquecimento, por não ter dinheiro, por não ter absolutamente nada. Então, assim, ter esse controle de fluxo de caixa, contas a pagar, é algo que ajuda demais. E principalmente a separação da conta de pessoa física da conta de pessoa jurídica. Isso aqui é algo que muda o negócio da gente como um todo. Porque se em todo negócio que você vai, eu vou sair com a minha esposa, eu vou no supermercado, eu vou lá, pego a conta da empresa, da minha hamburgueria e pago as minhas coisas pessoais. Eu falo, poxa, vendi, mas não tive lucro. Mas por que você não teve lucro? Porque você, entre aspas, roubou a sua hamburgueria. Você está usando o dinheiro dela para você pagar as suas contas. Mas você pode falar, mas Lucas, a hamburgueria é minha, por que eu não posso fazer isso? A gente tem que entender que o CNPJ é uma coisa, o CPF é outra. Você tem que ter o seu salário, por mais que seja baixo, você tem que ter o seu salário, mas as contas da pessoa jurídica, todo o dinheiro que está aqui é da pessoa jurídica. Então se pague uma vez por mês, tenha muito cuidado nesse controle. Foi algo que eu e meu sócio nós não tivemos, muitas das vezes nós não fazíamos essa separação, nós não entendíamos isso. Principalmente a questão de fluxo de caixa, nós muitas das vezes, isso até pouco tempo atrás, a gente sofria com isso, porque nós íamos lá, fazíamos uma compra no boleto, colocava um boleto de R$5.000, então a gente nem sabia se quando esse boleto fosse vencer, se nós teríamos esse dinheiro para poder pagar ou não, e isso acumulava e vira uma bola de neve até se tornar completamente insustentável. Então, investir em conhecimento para a gente saber sobre precificação, financeiro, ter essa separação é extremamente importante. Em terceiro, o marketing. A gente precisa investir em marketing, a gente precisa investir em conhecimento, seja assistindo aulas no YouTube, que tem muito conteúdo gratuito, seja acompanhando em qualquer rede social, pessoas, né, que têm esse conhecimento, porque realmente faz uma grande diferença no nosso negócio. Quando eu comecei na cozinha da minha casa, a gente não tinha esse conhecimento de marketing, a gente não posicionava muito nas redes sociais, mas eu tirei muitas fotos, né, dos dias de teste que a gente fazia, a gente foi postando, criando ali toda a expectativa nas pessoas, e isso ajudou muita gente a vender nos primeiros dias. Então você precisa ter um conhecimento em marketing. O meu era muito pouco, ainda é pouco, tá? Se eu trazer para vocês as fotos, os vídeos, os anúncios que eu rodava na época, vocês vão morrer de rir de mim, porque era algo extremamente feio, mas eu
fazia, dava o meu melhor no que eu sabia, né? Dava o meu melhor, mas a gente não deixava de estar posicionado nas redes sociais. Pode ser tanto de forma orgânica, somente postando no Instagram, quanto também utilizando o tráfego pago, tá? Então, hoje, se você vai começar uma hamburgueria, se eu fosse começar a minha hamburgueria completamente do zero, eu iria investir em precificação, financeiro e principalmente em conhecimento em marketing. Imagina que, bater na madeira, o Burger FC acabou hoje, tá? Eu não tenho nenhum conhecimento, não sei absolutamente nada e eu vou começar tudo do zero. Então, com toda certeza, algo que me atrapalhou demais foi precificação, financeiro, e por mais que eu fazia o marketing não era tão bem feito assim, tá bom? Então é algo que realmente faz uma grande diferença e vocês precisam investir nisso para você alavancar suas vendas, para você começar a sua hamburgueria.